últimos vídeos aqui do canal a gente falou o que são as bibliotecas. E hoje a gente vai resolver mais um mistério, mais uma palavrinha-chave, que são os frameworks. O que são os frameworks e quando você deveria usar um? Já deixa um joinha para você não esquecer e me ajudar a crescer esse canal. E vamos nessa! Vamos imaginar que você teve uma brilhante ideia e vai colocar na rua o seu primeiro grande projeto, que vai ser um site de entregas de coxinha online, né? Como se fosse o iFood das coxinhas. Paga nós, iFood. Antes de começar mesmo o projeto, você já consegue imaginar que o seu site vai ter URLs como /cadastro, que vai ter uma página de cadastro do usuário, /coxinhas para mostrar a lista de coxinhas e algum URL como /pedido, /um número, que seria uma página para mostrar a informação do seu pedido de número tal, né? Tá ali na URL. Olhando para essas URLs, você pode imaginar que você vai precisar escrever algum código que faça um link, que faça uma ligação entre as URLs e os arquivos escritos na linguagem de programação que você escolheu para o seu projeto. Por exemplo, se o usuário digitar /cadastro, no fim das contas a gente vai ter que rodar, o seu programa vai ter que rodar algum arquivo ou alguma função que está em algum lugar nas suas pastas ali. Se a gente digitar /pedido /5, talvez seja outra função ou outro arquivo. Além disso, a gente precisa definir onde esses arquivos vão ficar, né? Provavelmente você vai criar um repositório Git, mas dentro desse repositório você vai deixar todos os seus arquivos soltos lá, vai misturar os seus arquivos na linguagem de programação com arquivos de imagens, por exemplo, do site, ou você vai ter uma pastinha para cada uma dessas coisas separadamente. Esse tipo de decisão são coisas que você vai ter que assumir antes mesmo de desenvolver o seu produto. Até agora, a gente não falou nada sobre o negócio, sobre pedidos de coxinha online. A gente falou coisas muito técnicas, coisas de URL, coisas de organização de pastas. É aí que entram os frameworks. Num dos últimos vídeos a gente falou sobre as bibliotecas, que elas servem códigos prontos, né, funções, por exemplo, para resolver problemas específicos do nosso projeto. Os frameworks também são códigos prontos, mas o objetivo principal deles é servir de uma base, uma estrutura para a gente conseguir desenvolver os nossos códigos em cima dele. E não precisar discutir, não precisar escrever código para resolver esses tipos de dúvidas iniciais. Quando a gente baixa uma biblioteca, então, a gente tem acesso a, por exemplo, funções que a gente chama para resolver nossos casos específicos. No caso do framework, não. A gente baixa o framework e já vai vir um conjunto de arquivos e de pastas, e o objetivo é que a gente escreva os nossos arquivos respeitando essa organização de pastas. Então já vai ter uma pasta que você vai colocar os seus projetos, seus arquivos dentro. E o framework vai fazer essa gerência de qual arquivo precisa rodar na hora certa. Resumindo, a grande diferença entre uma biblioteca e um framework é que uma biblioteca, ela resolve um caso específico, né? E ela também é chamada, a gente chama uma função, algum método da biblioteca. Um framework não. Framework, você está dentro do framework, nós estamos dentro do framework. Já existe um conjunto de códigos e a gente escreve os nossos novos códigos dentro desse framework. A gente meio que estende o framework. O exemplo do site de coxinhas online é claramente um exemplo onde a gente precisaria de um framework web, né? Por exemplo, em PHP a gente tem o Symfony e o Laravel. Mas a verdade é que a gente tem frameworks para resolver vários outros tipos de problema. Se você quer criar um jogo na internet, um jogo que vai rodar no navegador, talvez você queira usar frameworks como o Phaser, que vão te dar uma base de código também para resolver problemas relacionados ao mundo dos games. Agora, se você quer fazer um programa desktop, talvez você queira usar um framework como o Electron, que é um framework criado pelo pessoal do GitHub. Então a gente tem frameworks diferentes para resolver problemas diferentes. Como existem muitos frameworks no mercado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com qual a gente vai escolher na hora de desenvolver. Principalmente porque a gente precisa, às vezes, de suporte de pessoas, de empresas ou de uma comunidade em volta desse framework,
se a gente tem algum problema que a gente não consegue resolver. Vamos imaginar que a gente está usando um código e chegou num problema que a gente não sabe como fazer esse framework funcionar para resolver esse problema. Então a gente vai precisar mandar uma mensagem para alguém, pedir um suporte para alguém. Esse suporte pode ser gratuito ou pode ser pago, dependendo do framework que você estiver usando. E assim como nas bibliotecas, nada nos impede de criar um dos nossos próprios frameworks. Eu já criei meu próprio framework quando eu estava no começo da carreira. Mas a verdade é que a gente precisa de um bom motivo, um motivo muito bom para criar o nosso próprio framework. Por motivos meio óbvios, por motivos semelhantes aos da biblioteca. Você vai criar um código, um framework novo. Esse framework que acabou de ser criado agora, como que ele vai ser melhor ou mais maduro que um framework que já existe há 3, 4 anos e que já tem milhares de projetos rodando na internet com ele? Vai ser bem difícil não competir, mas vai ser bem difícil você não passar por problemas que esses frameworks mais maduros, mais sólidos passaram. Mas por outro lado, existem bons motivos sim para se usar um bom framework. E um deles é estudar. Quando a gente cria o nosso próprio framework, e eu acho que eu falei isso na lista de coisas quando você quer aprender a ser um back-end developer, quando você cria um framework, você acaba vivenciando e imaginando e tendo contato com os problemas que o framework precisa resolver. Por exemplo, o problema que eu falei lá no começo, de uma URL chama um arquivo diferente. Como que a gente poderia resolver esse problema? Então eu fiz um códigozinho que fazia isso que a gente chama de roteamento. Outra coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vai usar uma biblioteca ou um framework são as versões dessas bibliotecas e frameworks. Mas isso é um papo que a gente vai falar num próximo vídeo aqui do canal. Então se inscreve e a gente se vê nesse vídeo. Tchau!